Olá, amigo, boa tarde. Ainda é o domingo, é o terceiro videozinho sobre Satanás, de uma forma rápida, não tem muito o que dizer, não tem muito o que inventar, porque o judaísmo não tem essa preocupação de criar essa imagem de Satanás, de criar um inferno, para que você tenha medo e fique ali dentro da sinagoga, ou dentro das coisas judaicas, fazendo tudo ali submisso. Então, não. O judaísmo te dá um livre-arbítrio e não tem esse interesse, não. Mostra as coisas como é. Não existe esse inferno que ele ensinaram a vocês. Não existe esse demônio, esse diabo que Satanás que criaram para assustar vocês e manter vocês sentadinhos lá no banco, lá, pagando o dízimo o resto da vida e sempre sujeito à ordem dos superiores, né? E tudo, quer dizer, não é assim. Então vamos concluir com esse vídeo rápido aqui, que já deu para dar uma ideia, quem viu o primeiro vídeo, o segundo vídeo, agora o terceiro, vai dar uma ideia de que vocês foram enganados, entendeu? Esses conceitos que você tem sobre o diabo, sobre Satanás, veio das religiões pagãs, veio da adoração do sol de Constantino, que ajudou a criar, a compelir o chamado Novo Testamento, que deu a alcunha de velho ao livro verdadeiro, a Bíblia hebraica, né, o Taná. Aí esse Constantino que trocou, junto com os bispos, trocou o sábado por domingo, desfazendo do mandamento, né? Aí esse Constantino que disse que agora era o domingo. Por que o domingo? Porque a adoração do Deus Sol, do Mitra, de Constantino era o domingo. E convinha para ele. E por que todo mundo aceitou e a igreja cresceu? A igreja cristã, né? Que a católica e a cristã, a mesma coisa, não tem esse negócio. A cristã cresceu, que é a protestante e a católica. Por que é que cresceu? Cresceu, meu amigo, porque você ou se convertiu, você morria, cortava seu pescoço. Por isso que tem aquele ditado, a cruz ou a espada. Ou você aceitava essa invenção da cruz, ou cortava o teu pescoço e te matava. Por isso que muitos povos foram convertidos e com o passar do tempo, como ninguém quer estudar nada, quer só ir no domingo na igreja, ninguém estudou a realidade. Se você estudar o começo do suposto cristianismo, né, que é o catolicismo, você vai ver que muitas injustiças foram cometidas, muitos índios mortos, muitos pretos, muitos judeus, para poder implantar essa religião. E dominou por quê? Porque você aceitava ou morria. Por isso que foram milhões de judeus mortos. E no nazismo aqui do Hitler, o Hitler era luterista, que era o Lutero era outro, o antissemita, inimigo do judeu. O Hitler matou 6 milhões de judeus. Por ser judeu. Por não acreditar na cruz. Porque cruz não é coisa de judeu, não é coisa de Deus. E Deus não aceita sacrifício de homem. Esse negócio de cruz, morrer na cruz para salvar a humanidade, é mentira. Não salvou e não salva ninguém. Quem vai salvar é Deus naquele dia da redenção. Não tem nada a ver com isso aí. É mentira essa morte de cruz, é mentira que esse personagem salva. Entendeu? Porque esse personagem é uma criação, uma invenção. Houve pessoas com nomes parecidos no hebraico, que eles transferiram, criaram a história, montaram aí o que está montado, essa vida toda aí, enganando todo mundo. A pulso, ou você aceitava ou morria. E assim muitos dos judeus disseram que aceitava, receberam o nome de novos cristãos, né? Para o quê? Para não morrer. E vieram para o Nordeste, para outras partes do mundo, para não ser mortos. Mortos por Roma, por Portugal, por Espanha, né? E por tantos outros países. Então essa criação foi que levou essa denominação, esse movimento cristão crescer tanto. E agora os que são beneficiados não querem aceitar a verdade porque sabem que vai perder o sentido das suas formações e o seu ganha-pão vai estar em perigo. Não é isso? Vamos lá. No Zacarias 3,12, nós vemos que o Satanás, ao lado de Deus, acusando o sumo sacerdote Josué. Observe, se Satanás fosse inimigo de Deus, o que ele estaria fazendo no céu, nos mais altos céus, onde está Deus? Ele estaria lá fazendo o quê? E Deus daria permissão para que o seu maior inimigo estivesse lá de lado dele? Então, o que se entende nessa passagem? É a realidade. Satanás é o acusador no julgamento celestial, colocado, criado e permitido pela vontade do nosso Deus e Criador. Daí vemos que ele é submisso ao Eterno e faz parte desse sistema celestial, criado por Deus, e nunca o inimigo de Deus, como eles divulgam aí até hoje, não se cansam, descaradamente continuam pregando essas coisas erradas, que sabe que é errado. Está aprovado por mais de 1000 escritores, mais de 1000 estudiosos.
no mundo todo, em todos os tempos, mas eles querem continuar a mentir. O que é que a gente pode fazer? Me diga mesmo. Vamos lá. Esse negócio de querer dizer que o diabo tem o mesmo poder de Deus, não existe. Deus é único, ninguém é igual a Deus. Ninguém pode se comparar a ele. Observação. Aí você vai entender, aqui depois eu vou falar no final, sobre Deus, sobre o amor de Deus, né? Sobre a esperança de Deus para nós, para a humanidade. Então nós vamos ver rapidamente a passagem de Jó também, para nos esclarecer melhor, né? No capítulo 1 de Jó, no livro de Jó, lemos o seguinte: um belo dia vieram os filhos de Elohim, os anjos, os filhos de Deus, né? Se prostraram diante do Eterno, e o Eterno disse ao Satanás: visto meu servo Jó? O que é que Satanás diz mais uma vez? Satanás está lá mais uma vez com Deus, logo não é inimigo de Deus, né? Existe uma conversa comum entre o Altíssimo, entre o nosso Deus, e o seu anjo Satanás. E o Satanás diz ao Eterno: tira tudo dele, de Jó, e vê se ele continua sendo fiel ao Senhor, a ti. Então daí nós vamos ver, mais uma vez, que Satanás não tem poder nenhum diante de Deus. Ele pediu para que Deus tirasse todos os bens que ele tinha dado a Jó, por Deus ter abençoado Jó demais, né? Pela devoção de Jó ao nome santo, né? Daí nós vemos mais uma vez isso, né? E que o Satanás foi criado com esse propósito de acusar as pessoas, ele está fazendo a parte dele, entendeu? Então esse Satanás, esse Lúcifer, esse diabo, é totalmente diferente do ensino do Torá, Nataná. O livro que vocês tomaram conhecimento de Machia foi através desse livro. Desse livro vocês tomaram conhecimento da salvação. Desse livro vocês tiveram conhecimento dos mandamentos. Daí veio o cristianismo, né? A partir de 325, quando criaram os dogmas da Igreja Católica e tal, criaram o Novo Testamento. E saíram criando o que quiseram criar, toda essa fantasia que gerou todo esse engano no mundo. Mas também não tinha como não gerar. Ou você aceitava o engano ou você morria. É que nem o cara chegar para você e dizer que seu pai não é seu pai é uma mulher, seu pai é uma mãe. E você diz: não, meu pai é um homem, é masculino, não sei o quê. Não, mas seu pai é sua mãe. O seu pai não é um pai, é uma mulher. Aí você diz de novo: não, meu pai é homem e tal. Ou você diz agora e aceita que seu pai é uma mulher, ou você morre, você e sua família. Foi isso que fizeram. Ou você aceitava todos os pensamentos criativos do povo grego, romano, de Constantino e a vontade dele, para persuadir e desvirtuar ele do povo de Deus, do povo judeu, e botar essa imagem, esse ser, como Deus único e humanizado. Deus não se humaniza, Deus não meu Deus, Deus não tem forma, Deus não tem forma humana, né? Mas, para quem continua sem estudar, continua acreditando. Então, daí dessa conversa de Deus, mais uma vez com Lucifer, dessa vez na passagem de Jó, além do Zacarias que eu mostrei, no segundo vídeo, você vê que quem manda é Deus, o dono de tudo é Deus, o Criador é Deus, não tem nada disso, que o livro de Deus é o livro verdadeiro. Quando Deus diz várias vezes no seu livro que ele é único e que diante dele não há Salvador. Então Deus diz que é Redentor, que é Salvador, que é Libertador, que é Criador, que é o dominador de Israel, que é tudo em Israel e para o povo do mundo todo. Ele é o Deus único. Levantou Israel como primogênito, que eles pegaram essa versão também, Isaías 53, criaram a seu bel prazer, saindo mudando todo o contexto e todas as palavras do hebraico, e todo mundo acredita e aceitou, porque não estuda. É quem estuda não vai aceitar. Se você vê um judeu dizer que aceita Jesus ou aceitou, não é judeu. Não é judeu. Ou ele está tirando proveito de alguma coisa. Aí, pelo lado material, ele está se sujeitando a dizer que é cristão ou que aceita Jesus Cristo como Machia e tal. Porque tudo que o Machia teria que ter feito na sua vida não fez. E o Machia, que também é referência na Torá e no Taná, esse Machia não vem ainda, só vem no final dos tempos. Não viria no meio dos tempos. Só vem no final. E esse Machia vai transformar todas as pessoas, chamar e transformar para a adoração verdadeira de Deus. E Deus disse que vai salvar praticamente a toda a humanidade, vai dobrar o joelho e reconhecer que Ele é Deus, e vai esquecer que foi enganado o resto da vida pela Igreja Romana, e daí Deus vai dar salvação a todo mundo praticamente.
algumas pessoas que não vão conseguir, devido aos crimes hediondos, crimes perversos que cometeram na terra, né, que suas almas já foram apagadas, assim como Hitler, Tito, teve outros ditadores perigosos que cometeram crimes hediondos, perversos, coisa mais. Essas almas já foram dissipadas. Essa alma realmente é a alma que pecou e a alma que já foi morta. Mas as pessoas que praticam crimes comuns em todo o mundo, assim como eu mostrei a passagem do inferno, vão passar por etapas desse chamado inferno que eles criaram também, que nós temos como Guerrilon, que é um lugar de você pagar um pouquinho pelo seu pecado, para que você renasça novamente, você tenha direito à reencarnação, e assim reencarnar uma, duas, talvez 3 vezes, e aí chegar na condição, no privilégio de ficar num lugar guardado por Deus, para aquele grande dia receber diretamente a salvação e desfrutar, tanto o gentil quanto o judeu. Não tem isso, gente, não se engane. Se você não frequentar nenhuma igreja naquele dia, nada, se você nunca deu um dízimo, nunca fez uma mitzvah, nunca fez uma tzedakah, não se preocupe, naquele dia Deus vai te levantar igual e vai te dar a oportunidade de reconhecer que Ele é o único Deus. Então não venha servir a Deus com medo do inferno, com medo de Satanás, com medo de nada. Que se você não quiser servir, não sente no seu coração de servir a Deus verdadeiramente, fique na sua casa, meu amigo, fique a sua família. Se puder, estude o que eles chamam de Velho Testamento, que nunca passou e que não é velho, porque não existe Novo Testamento. Isso é invenção deles, entendeu? Então o que acontece? Não tenha medo do inferno, não tenha medo do Satanás, procure se apegar aos mandamentos, se apegar às coisas de Deus, evite fazer mal aos outros, falar mal dos outros, enganar, roubar, matar, adulterar, está valendo tudo. E se você pode, guarda o sábado. Se você não guardar o sábado, se você não é judeu, ainda não é pecado, porque o sábado foi dado exclusivamente para o judeu. Se você se propõe a guardar, não é pecado. Mas se você não guarda, também Deus não vai te cobrar por isso. E vamos concluir agora, né? Já concluindo. Eu já falei, não se engane com Satanás, não existe, não se engane com o inferno, não existe. E vou lhe dar um exemplo mais rápido agora. Aí vocês falam, as pessoas falam muito, não, porque Deus, né, ele se humanizou no Novo Testamento, daí ele veio com amor, né, aí botou o seu Filho Jesus Cristo, que é ele mesmo, não tem nada dele mesmo, ele não tem filho nenhum, a não ser Israel, a não ser o primogênito de Israel. Essa invenção de que Jesus Cristo é o Filho de Deus é conversa. Filho de Deus é o povo de Israel, e todo ser que busca fazer a sua vontade, ele ainda dá o privilégio de ser chamado filho dele, servo, filho, essas coisas. Mas que ele não mandou uma pessoa especialmente. Aí que amor seria de um cara como Deus, de uma pessoa como Deus, mandar o seu filho a morrer em morte de cruz para pagar o pecado dos outros? Não existe isso. Isso não está no plano da salvação. Primeiro que cruz é coisa de romano, não tem nada a ver com judeu. Entendeu? E outra coisa, Deus não aceita sacrifício de sangue humano. Nunca aceitou. Outra invenção do povo pagão e repassado para a pessoa de Jesus Cristo. E outra coisa, cada um paga por seu pecado diante de Deus. Ninguém pode pagar pelo pecado de ninguém. Gente, pelo amor de Deus, vamos parar de se enganar, gente. Vamos estudar. Vamos lá. Eu vou continuar falando, porque eu vejo tanta mentira sendo pregada de domingo a domingo aí, e todo mundo achando uma maravilha, que não quer parar para estudar. Comece pelo Testamento, pela Taná, pelo Torá, comece pelo Bereshit, pelo Gênesis, e vai estudando. E se quer um resumo razoável, lê o livro de Deuteronômio, né? Na versão de Jerusalém, melhor ainda, né? Te mostra coisa melhor. Aí você fala assim, mas esse aqui é que é o Deus de amor, né? Porque o outro Deus do Velho Testamento não tinha amor. Aí o que tem amor, manda você desprezar seu pai e sua mãe para poder seguir a ele. Ou você despreza, na verdade o termo hebraico é odiar. O termo grego é odiar. Eles traduziram como repudiar ou deixar seu pai e sua mãe por amor dele, do personagem romano, do Messias romano, daí você não é digno dele, você vai para o inferno. Se você não repudiar, mas a palavra correta é odiar, que foi escrito em grego, se você não odiar o seu pai e sua mãe, você não deixar o seu pai e sua mãe, ou não repudiar seu pai e sua mãe por amor dele, daí você não é digno dele. Que conversa, rapaz. O testamento diz, a Bíblia diz, o mandamento diz explicitamente amar e honrar
pai e mãe, para que os teus dias sejam bem e prolongados na terra. Tudo que esse personagem fez nesse chamado Novo Testamento, que não existe, é criação romana, grego-romana, tudo é desfazendo da Torá. Desfez do sábado, mandou os discípulos colher no sábado, quando podia colher na sexta, o judeu colhe na sexta. Ele era judeu e não conhecia, não sabia que não podia amaldiçoar uma árvore, que um judeu não amaldiçoou uma árvore, nunca amaldiçoou. O judeu não mata uma árvore. Ele era judeu, mas não conhecia que naquele tempo que ele foi comer da árvore, da figueira, ele não sabia que não era o tempo da figueira. Quer dizer, esse sujeito nem judeu era. Imagina esse camarada ser o Messias prometido a Israel, e muito menos ser filho de Deus. Que conversa, meu Deus do céu. Só na cabeça de quem não quer aprender, de quem não quer entender. Vamos lá. O amor de Deus é esse, ó. Inferno não existe. Quando você morre, tem estágios que você vai se corrigir e pagar um pouco pelo seu pecado. Você pode reencarnar. Daí, passando por 1 ou 2, talvez 3 reencarnações ou até mais, você está corrigindo seus pecados. Você vai para um lugar, para o Olam Rabá, e esperar o dia da redenção. Não tem nada de inferno e você ficar jogando, ardendo lá, segundo o Apocalipse grego, ardendo dia e noite, e Deus se glorificando. Esse não é o Deus verdadeiro. Vocês aprenderam a adorar o Deus errado, porque vocês foram ensinados desde criança isso. Porque seus pais não quiseram estudar, seus avós, e saíram passando para vocês essas coisas erradas, e vocês estão passando para os filhos e para os netos. Mas dá tempo de corrigir isso. Então vamos lá. Então o nosso Deus não. O nosso Deus, você morre aqui em pecados comuns, que é natural praticar pecado, que você é ser humano. Deus vai te dar o direito de você passar pelo Guerrinom, que eles traduziram como inferno, lá pagar e subir alguns estágios, para depois reencarnar. E se os teus pecados não foram tantos, dali do Guerrinom tu vai direto para o Olam Rabá, aguardar o dia da redenção. É mais ou menos assim, com um pouco mais de profundidade. Em nenhum momento tu vai ser morto, nem vai ficar ardendo dia e noite lá no fogo do inferno, lá, e Deus se glorificando. Deus não é esse Deus criado por Roma, entendeu? Não é esse Deus que eles falam no livro Novo Testamento, entendeu? E nem o povo judeu é o que eles pregaram toda a vida aí, essas mentiras do Novo Testamento contra o povo judeu. Então vamos lá. O que eu digo a vocês é que nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, é um Deus de esperança. É um Deus de amor. Não esse Deus que vocês creem, o Messias romano, que diz, quem crê nele e for batizado será salvo. Mas se não crer, já está condenado. Mentira, gente, ninguém está condenado ainda. A condenação das pessoas comuns vai se dar, se houver, no dia do julgamento. Não chegou ainda, não chegou esse julgamento. Então é outra falácia, é outra mentira que fizeram vocês acreditar. Quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê está condenado. Aí você vai crer num carapuço. Pois eu digo a você, se você não crê no nosso Deus, se você não crê no Deus verdadeiro, no Deus de Israel, no Deus que criou a Torá, a Taná, a salvação, o Machia, tudo isso, criou os céus e a terra para você, se você não crê, ele não vai te matar, ele não vai te obrigar, nem vai te condenar. Ele sabe que você foi enganado pelo sistema romano e por essa criação romana que tomou conta do mundo à força, pela espada. Então, ele vai te levantar naquele dia e vai te dar a oportunidade. Ele vai talvez deixar você passar pelo Guerrinom, você reencarnar 1, 2, 3 vezes, segundo o desejo e o que ele entender de você. Mas naquele dia você vai se levantar, ele vai te levantar e você vai reconhecer que foi enganado a vida inteira. É quando a Bíblia diz... E naqueles dias, todos serão um. Reconhecerão que Deus reconhecerão que Deus é um. E todos, na verdade, serão um, né? Todo mundo é um, único para Deus. E que Deus é um. É como diz o Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Erra. Ouve Israel. Hashem, ou Adonai. Ouve Israel, o Eterno, ou Adonai, o Hashem, é o nosso Deus. O Eterno é um. Essa invenção de que Deus é três, é a invenção de Romano, é a invenção de grego, é a invenção de Constantino, porque o Deus dele era três, o Deus da triade grega, do grego Mitra, o Sol, era três. E ele jogou isso para todo mundo e enganou o mundo inteiro. Então, gente, vamos crer no Deus de esperança.
Não tem nada quem crê e for batizado, não tem nada de inferno, não tem nada de Satanás, gente. Isso é tudo mentira para persuadir vocês, para convencer vocês, para aprisionar vocês. Acreditem e busquem o Deus verdadeiro. Se agarrem no mandamento. E se você não cumprir o mandamento e não tiver esse amor real por Deus, não se preocupe, você não está condenado ainda. Não chegou a redenção, o Mashiach não veio, o Mashiach não reuniu todas as tribos de Israel em Israel, o Mashiach não venceu os inimigos de Israel para depois trazer a redenção. Então, nada disso aconteceu. E essa invenção desse Mashiach romano é pura mentira. Então vamos aguardar o Mashiach, o verdadeiro Mashiach, com o povo de Israel, o povo verdadeiro, o primogênito de Deus. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.